Você tem certeza de que sabe o que está colocando no prato? E se eu te dissesse que muitos alimentos considerados comuns são, na verdade, abominações, por que será que o Criador separou o puro do impuro? Será que isso ainda importa hoje? Prepare-se para uma jornada que vai mexer com suas escolhas, sua consciência e sua fé. Este vídeo não é uma opinião, é uma revelação. E pode transformar a forma como você vive e come. Se você valoriza a emuná, este é o seu lugar. Vamos juntos desvendar mais um segredo que a religião moderna tentou esconder. Desde os primeiros capítulos da Torá, deixa claro que tudo em sua criação possui ordem, propósito e distinção. Nada é por acaso. O dia é separado da noite, a água da terra, o homem da mulher, o santo do profano e também o puro do impuro. Essa separação não é apenas física, ela é espiritual. E quando se trata de alimentação, essa distinção revela verdades profundas sobre santidade, identidade e obediência. Muitos acreditam que comer é apenas uma escolha natural ou cultural. Porém, ao analisar a Torá, percebemos que até o ato de se alimentar faz parte do processo de santificação. No livro de Vaikra, Levítico capítulo 11, encontramos pela primeira vez uma lista detalhada de alimentos considerados puros, taor, e impuros, tamê. Essa lista não está relacionada à higiene ou dieta, como alguns supõem, mas a kedushá, separação para o serviço do Altíssimo. O Criador, ao instituir essas leis, está ensinando seu povo a discernir, a observar e a se afastar daquilo que contamina não apenas o corpo, mas também a alma. Vaikra, Levítico 11:45 ao 47. Porque os que vos fiz subir da terra de Mitzraim, para que eu seja vosso Elohim, portanto sede santos, porque eu sou santo. Esta é a lei dos animais, das aves, de todo ser vivente que se move nas águas e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, para fazer diferença entre o impuro e o puro, e entre os animais que se podem comer e os que não se podem comer. Essa separação nos ensina que não é o ser humano que define o que é aceitável ou não, é o próprio Criador quem estabelece os parâmetros, e ele o faz com perfeição, sabedoria e zelo. A distinção entre puro e impuro já aparece antes mesmo da entrega da Torá no Monte Sinai. No livro de Bereshit, Gênesis, capítulo 7, verso 2, ele o manda levar 7 pares de animais puros e apenas um par dos impuros. Como Noaque saberia essa diferença? Porque essa distinção já era conhecida pelos justos, os que guardavam os mandamentos desde a antiguidade. Bereshit, Gênesis 7:2. De todo animal limpo, tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Essa passagem derruba o argumento de que a distinção entre alimentos puros e impuros foi apenas para os judeus ou apenas para o período da Torá. Se até Noach, antes mesmo de Avraham, já conhecia essa separação, significa que ela é anterior à lei escrita. Ela é parte do código moral e espiritual para o ser humano. Muitos hoje acreditam que isso foi abolido. No entanto, essa ideia não se sustenta diante da coerência das Escrituras. Se o próprio Mashiach é a palavra viva, como poderia ele ir contra aquilo que foi estabelecido por seu próprio pai? Jamais transgrediu a Torá, e muito menos ensinou alguém a fazer isso. Matityahu, Mateus 5:17 ao 18. Não penseis que vim destruir a Torá ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nem um iode ou tio se omitirá da Torá, sem que tudo seja cumprido. Essa afirmação é definitiva. O céu e a terra ainda estão aqui. Portanto, o que está em jogo aqui não é apenas o que entra pela boca, mas a fidelidade do coração. Porque cada escolha que fazemos, inclusive o que comemos, revela se estamos andando conforme os caminhos do Altíssimo ou segundo os padrões de um mundo que rejeita sua autoridade. E essa rejeição começou cedo. O desejo de se alimentar do que foi proibido foi justamente o primeiro pecado no Gan Eden,
Jardim do Éden. Havá, Eva, ao ser seduzida pela aparência e pelo sabor do fruto proibido, quebrou uma instrução direta. A consequência foi a expulsão da presença do Criador. Isso nos ensina que desobedecer uma ordem sobre alimentação pode parecer pequeno, mas tem impactos eternos. A lista de Vaikra 11 e Devarim 14, Deuteronômio 14, não está ali como uma sugestão cultural, mas como um marco de separação. Ela define quem realmente ouve a voz e se submete a ela, e quem escolhe o caminho da conveniência e da tradição humana. Quantas vezes você já viu alguém dizendo, isso não importa mais? Mas libertar não é o mesmo que permitir rebelião. Ele nos libertou do pecado, não da obediência. A libertação verdadeira é voltar ao caminho original. E esse caminho é estreito, separado e cheio de detalhes, inclusive sobre o que se come. Talvez você nunca tenha parado para refletir sobre isso. Talvez tenha ouvido pregadores dizendo que tudo é purificado pela oração. Mas será que essa é a interpretação correta? Será que o apóstolo Shaul realmente anulou as instruções, ou será que estamos lendo as Escrituras com os olhos da tradição e não da verdade? No próximo bloco, vamos mergulhar profundamente nas passagens usadas para justificar o consumo de alimentos impuros, revelar seus contextos originais e expor como uma leitura distorcida pode nos afastar. Prepare-se, porque o que vem a seguir vai desconstruir mentiras e restaurar a emuná verdadeira. Ao longo da história, a Torá foi sistematicamente atacada, não com espadas, mas com interpretações, não por pagãos, mas por líderes religiosos. O inimigo sabe que não precisa destruir a verdade, basta distorcê-la. E é exatamente isso que aconteceu com a lista de alimentos puros e impuros. Afinal, quem somos nós para purificar? É aqui que muitos tropeçam, citando passagens do Brit Hadashah, Nova Aliança, fora do contexto original. Mas será que essas passagens realmente revogam o que foi estabelecido? Ou será que estamos diante de traduções tendenciosas e compreensões equivocadas? Vamos começar com uma das mais citadas, a visão de Kefa, Pedro, em Atos capítulo 10. Maasei Hashlitim, Atos de 10, 11 ao 13. E viu o céu aberto, e descendo um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes e répteis da terra, e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz, levanta-te, Kefa, mata e come. À primeira vista, parece uma permissão clara para comer qualquer tipo de animal. Mas, se o leitor continuar a leitura, encontrará a chave da interpretação no próprio texto. Atos 10, 28. E disse-lhes, vós bem sabeis que não é lícito a um homem que é yahudita ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Essa visão não era literal, e sim simbólica. Ela preparava Kefa para ir à casa do romano, um gentio sem considerá-lo imundo. O próprio Kefa, quando a visão terminou, não comeu nada do que foi mostrado. Pelo contrário, ficou perplexo, tentando entender seu significado. Ou seja, a visão não teve nada a ver com comida, mas com o plano em incluir os gentios na salvação. Mais à frente, encontramos Marcos capítulo 7, outra passagem distorcida. Marcos 7, 18 ao 19. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. Essas palavras são frequentemente citadas para justificar o consumo de qualquer alimento. Mas aqui é necessário discernir o contexto. O tema abordado não era a alimentação segundo a Torá, mas uma tradição farisaica sobre lavar as mãos antes de comer. Na tradição dos perushim, fariseus, comer com as mãos impuras era considerado uma quebra da santidade. Marcos 7, 8 ao 9. Porque deixando o mandamento, retendes a tradição dos homens. Bem invalidais o mandamento para guardardes a vossa tradição. É uma inversão completa do sentido original afirmar que liberou todos os alimentos nesse contexto. Em nenhum momento ele comeu ou recomendou o consumo de animais impuros. Pelo contrário,
Como Yahudita, judeu fiel, ele guardava todos os mandamentos do Pai. Já no texto de 1 Timóteo 4, encontramos outra distorção. 1 Timóteo 4:3-5. Proibirão o casamento e ordenarão a abstinência dos alimentos que criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles, porque toda criatura é boa e nada deve ser rejeitado, porque pela palavra e pela oração é santificada. Parece dizer que tudo pode ser comido, contanto que se ore por isso, mas vamos ler com atenção. Shaul diz que os alimentos são santificados pela palavra e pela oração. E onde está a lista do que foi santificado pela palavra? Em Vaikra 11 e Devarim 14. Logo, Shaul não está criando uma nova doutrina. Ele está reafirmando que devemos comer o que já declarou como puro. Ele combate hereges que proibiam até mesmo o casamento e o uso legítimo de alimentos dados como o pão, o vinho, o peixe limpo, o azeite, não carne de porco ou mariscos que nunca foram santificados pela palavra. É importante lembrar que não muda. Malaquias 3:6. Porque eu não mudo. Por isso vós, filhos de Yaakov, não sois consumidos. A Torá é eterna, e se ele declarou algo como impuro, nenhum argumento humano pode santificar aquilo. Inclusive, em Yeshayahu, Isaías 66:17, uma profecia sobre os últimos dias, vemos o juízo sobre os que comem carne de porco e outros alimentos abomináveis. Os que se santificam e se purificam nos jardins, uns após os outros, que comem carne de porco, coisas abomináveis e rato, serão consumidos juntamente. Esse verso não fala do passado, fala do fim dos tempos. Se a alimentação impura fosse apenas um detalhe irrelevante, por que seria mencionada como motivo de destruição na profecia do fim? Está levantando uma geração que retorna à sua vontade. E essa geração começa pelos fundamentos, inclusive pelo prato. A verdade é que as distorções feitas ao longo dos séculos serviram a propósitos humanos. Agradar aos gentios, expandir a religião, suavizar a mensagem da Torá. Mas agora, os que têm ouvidos espirituais estão ouvindo o chamado: sai dela, povo meu. Sai da Babilônia teológica. Sai da comida imunda. Sai do sistema que ignora a Torá. No próximo bloco, vamos aprofundar esse chamado, revelando como os alimentos impuros foram usados para influenciar a cultura, o comércio, a fé e até mesmo os rituais pagãos que sobreviveram até os dias de hoje. Você vai descobrir que o que colocamos no prato revela em quem confiamos. A lista de alimentos impuros não é uma mera proibição dietética. É um alerta espiritual. Cada animal declarado tamê, impuro, carrega consigo um símbolo, uma energia e um propósito espiritual, e não é coincidência que os mesmos alimentos rejeitados estejam no centro de rituais pagãos, cultos antigos e práticas ocultistas desde os tempos mais antigos. Vamos começar pelo porco, talvez o símbolo mais universal do alimento impuro. Em diversas civilizações pagãs, o porco era oferecido como sacrifício a deuses estranhos. Na mitologia grega, era associado a Deméter e Perséfone. Entre os romanos, o sangue do porco era derramado nos altares de Saturno. Entre os egípcios, o porco era considerado uma representação de Set, a divindade do caos, inimigo de Osíris. O mesmo animal era exaltado nos rituais das trevas. E não para por aí. O sangue do porco, por sua alta concentração de toxinas, era usado em feitiçarias, encantamentos e oferendas. A carne de porco se tornou um símbolo de rebelião e foi exatamente por isso que os invasores grecos-sírios, durante o período dos Macabeus, profanaram o templo com carne de porco. 1 Macabeus 1:47-50, texto histórico citado por Yosef. E ordenaram que construíssem altares e oferecessem sacrifícios de porcos em cada cidade de Israel, e que matassem aqueles que se recusassem a comer carne de porco. Essa profanação não era apenas física, era espiritual. Ao forçar o povo a comer, o inimigo buscava quebrar o pacto, apagar a identidade e apagar a separação entre santo e profano.
E até hoje, essa estratégia continua. Na Idade Média, o consumo de carne de porco era usado pelos inquisidores como teste de fidelidade à Igreja Romana. Os judeus e outros obedientes à Torá eram forçados a comê-la como prova de conversão. Recusar significava tortura ou morte. Mais uma vez, vemos que comer algo vai além da nutrição. É um ato espiritual de aliança ou de traição. A mesma manipulação se estendeu a outros alimentos impuros. Frutos do mar como camarões, ostras, lagostas e polvos sempre estiveram presentes em cultos oceânicos de divindades como Iemanjá, Poseidon e Leviatã. Estes animais, que vivem na lama e se alimentam de carniça, representam forças espirituais ligadas à impureza e à contaminação das águas, que, nas Escrituras, simbolizam as nações. O polvo, por exemplo, aparece em textos apócrifos e ocultistas como símbolo de entidades de domínio mental e espiritual. Seu corpo viscoso e tentáculos representam controle, engano e envolvimento do homem em redes de pecado. Por que você acha que os alimentos impuros são promovidos em larga escala pela indústria global? Por que carnes como a de porco são tão baratas e difundidas? Por que os maiores restaurantes de luxo promovem pratos com frutos do mar como símbolo de status? A resposta é clara. Há uma agenda espiritual por trás da promoção desses alimentos. Eles embotam a percepção espiritual, dificultam a purificação do corpo e da mente e desalinham o homem da frequência. O corpo humano foi projetado para funcionar em harmonia com a criação. Ao consumir o que é considerado tamê, o corpo se sobrecarrega com toxinas, inflamações e desequilíbrios. Mas o mais grave é que o espírito se torna menos sensível à voz. Em culturas orientais, o uso de carnes exóticas e impuras está ligado à absorção da força vital do animal, uma ideia totalmente pagã e antibíblica. Ao proibir determinados alimentos, não está nos privando do prazer, está nos livrando da contaminação espiritual e da herança das trevas. Mesmo entre os romanos, as orgias e festas dos deuses estavam regadas a carnes impuras, bebidas fermentadas e alimentos sacrificados a ídolos. Shaul, ao escrever sobre não comer alimentos sacrificados a ídolos, estava alertando justamente sobre a transferência espiritual que acontece quando participamos da mesa do inimigo. 1 Coríntios 10, 20 ao 21. Repare, a mesa não é apenas um lugar de refeição, é um altar. O que você coloca sobre a mesa pode ser um ato de aliança ou um pacto inconsciente com as forças contrárias. E quando um povo consome, celebra e promove o que o Altíssimo proibiu, ele se afasta da presença dele, mesmo que continue frequentando templos, cantando louvores e orando. O engano é sutil, mas devastador. Na prática, a alimentação se tornou uma das ferramentas mais eficazes de Satanás para corromper o templo do espírito, que é o corpo humano. 1 Coríntios 3, 16 ao 17. Não sabeis vós que sois o templo? Destruir o templo pode começar pelo prato. A santidade é uma jornada que envolve o que falamos, o que pensamos e o que comemos. Infelizmente, a religiosidade moderna transformou tudo isso em legalismo, ridicularizando aqueles que escolhem obedecer até mesmo nesses detalhes. Mas a Torá nunca foi um peso. Ela é luz, direção, saúde e preservação da aliança. No próximo bloco, vamos mostrar como retornar à instrução, o que isso muda na prática e como isso influencia diretamente a sua saúde, sua mente e sua vida espiritual. Você vai entender que seguir as orientações não é apenas um gesto de fé, mas uma decisão de sobrevivência espiritual nos tempos finais. Agora que caminhamos por todo o cenário bíblico, histórico e espiritual, a pergunta que ecoa é: e agora, o que fazer com tudo isso? Descobrir a verdade exige coragem, mas aplicar a verdade exige decisão. Muitos já ouviram que separou o puro do impuro, mas nunca viram isso como algo pessoal. Outros até sabem da existência da lista, mas acreditam que isso é coisa do passado. A verdade, no entanto, é clara e imutável. Separou essas categorias para um povo kadosh,
separado. E se você ama a Torá, então essa separação se estende até o seu prato. Yahuhana, João 14:15. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Obedecer ao que comemos não é fanatismo. É um gesto de amor, lealdade e separação. E mais, é um ato de aliança espiritual e física. Na cultura hebraica, a mesa é um altar. O pão partido, o vinho compartilhado e os alimentos ingeridos são parte de algo sagrado. Nos deu regras alimentares não para nos limitar, mas para nos preservar. Preservar a saúde, a santidade e o vínculo com Ele. E para que não houvesse dúvidas, Ele revelou com clareza quais alimentos devem ser evitados por todo aquele que deseja andar em pureza. A lista dos alimentos impuros segundo a Torá. Vaikra, Levítico 11, Devarim, Deuteronômio 14. Mamíferos impuros, animais que não têm ambos os sinais, unhas fendidas e ruminação. Porco, tem unha fendida, mas não rumina. Cavalo, camelo, rumina, mas não tem unha fendida. Jumento, coelho, lebre, rato e roedores em geral. Cachorro, gato, leão, urso, etc. Todos os carnívoros e predadores terrestres são impuros. Animais aquáticos impuros, animais que não têm barbatanas e escamas, camarão, lagosta, polvo, lula, ostra, mexilhão, caranguejo, siri, enguia, peixe-boi, tubarão. Todo fruto do mar que não tenha barbatanas e escamas é impuro. Aves impuras, categorizadas principalmente como aves de rapina, carniceiras ou predadoras. Águia, abutre, falcão, corvo, coruja, gavião, gaivota, ibis, pato selvagem, garça, cegonha, morcego, pelicano. Aves que se alimentam de carne, sangue ou carniça são impuras. Insetos impuros. Todos os insetos são impuros, exceto os que saltam com as patas traseiras, como alguns tipos de gafanhoto e locusta. Hoje, como não temos identificação segura das espécies, recomenda-se evitar todos os insetos, répteis e rastejantes impuros, cobra, lagarto, camaleão, jacaré, tatu, salamandra, rãs e sapos. Todos os répteis e rastejantes são impuros. Não disse que são perigosos ou imundos apenas por questões sanitárias. Ele usou um termo espiritual, abominação. Isso significa que tais alimentos ofendem a santidade de quem os consome. Não importa se você ora antes de comer. Se o alimento é impuro, nenhuma oração o santifica. Vaikra 11:11. Ser-vos-ão, pois, por abominação. Da sua carne não comereis, e abominareis o seu cadáver. E ao contrário do que ensina a teologia moderna, a Torá não foi dada apenas a um povo étnico. Ela foi dada a todos os que entram em aliança. Por isso, em Yeshayahu, Isaías 56, ele diz: e aos filhos dos estrangeiros que se chegarem para o servirem e para amarem, farei vir ao meu santo monte. A instrução alimentar é parte desse chamado. Não é um peso, é um privilégio espiritual. Imagine agora, milhares de pessoas que se dizem discípulos, mas que continuam comendo alimentos que o próprio Mashiach nunca tocou. Como podem andar como ele andou, se vivem de forma oposta até nos detalhes? Obedecer nos pequenos mandamentos revela quem é fiel nos grandes. Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Ao encerrar este estudo, não pense que o assunto é menor. Não se trata de dieta ou de estilo de vida alternativo. Trata-se de vida ou morte espiritual, como declarou Devarim, Deuteronômio 30:19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. A decisão está diante de você. Você vai continuar comendo o que as Escrituras chamam de abominação? Ou vai escolher a separação, a obediência e a honra até no prato? Essa lista que você viu hoje não é um fardo. Ela é uma bússola espiritual. Quem rejeita essa instrução, rejeita a separação. Mas quem abraça,
está dizendo com sua própria vida: eu sou do povo da aliança. Chegamos ao fim de uma jornada reveladora. Hoje você viu que a separação entre o puro e o impuro não é apenas uma questão alimentar, é um sinal de aliança eterna. Vivemos em tempos onde muitos querem o favor, mas recusam suas instruções. Querem as promessas, mas rejeitam a santidade. Agora é com você.